precisa fazer uma obra nessa localidade, Ele precisa fazer uma obra nessa rua, Ele precisa fazer uma obra na casa de cada um que aqui congrega, que mora. Jesus precisa fazer uma obra tremenda nesse bairro, e por isso que a igreja está de pé, e nós vamos continuar lutando, porque a nossa chamada foi para lutar e para sermos vencedores nessa terra. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Amantíssimo Deus e eterno Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te glorificar e exaltar o teu santo nome por todas as oportunidades que o Senhor já foi dado aos teus filhos nessa noite. Agora, Senhor, o teu servo, Senhor, pastor Lúcio, estará agora, Senhor, apresentando esse povo, o povo que está dentro de casa, aqueles que estão de passagem, Senhor, aqueles que estão sentados, Senhor, com o ouvido pronto para ouvir a tua palavra. Usa o teu filho nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor possa tomar o corpo do teu filho nesse momento e transmitir, Senhor, uma palavra, Senhor, somente, só basta uma palavra, Senhor, para que uma vida possa ouvir e se render aos teus pés nessa noite. Portanto, eu entrego o teu servo, pastor Lúcio, nas tuas mãos, Senhor, e te agradecendo em nome de Jesus. Amém, Jesus. Pastor Lúcio. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Os irmãos, por gentileza, tomem o seu assento. Eu quero deixar uma palavra para a meditação de todos os que estão presentes. Uma palavra de Deus para você que está em casa, para você que nos dá o prazer de nos ouvir na praça, no comércio. Nós queremos dizer que estamos aqui exclusivamente para transmitir a palavra de Deus para o seu coração. E nós queremos ler aqui no livro de João, no capítulo de número 3, e eu quero contar para vocês uma história muito interessante, muito curiosa, e eu gostaria que você ficasse atento e atenta a que o Senhor irá falar com você. João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Preste atenção para você entender essa história. Jesus, ele começou a fazer a sua obra de uma maneira esplendorosa. Ele curava enfermos, ele curava paralíticos,
Através das mãos de Jesus, os cegos passavam a enxergar, os surdos passavam a ouvir, milagres extraordinários aconteciam, pessoas eram libertas de demônios, de espíritos malignos, espíritos atormentadores, e a fama de Jesus começou a se propagar naquela região. Diz a Bíblia então que um certo homem, por nome Nicodemos, ele vai procurar por Jesus, preste atenção, à noite. É um pouco estranho alguém procurar uma pessoa que não conhece à noite. Se você tem um conhecido, ele irá na tua casa de dia, ou se não te conhece, aí mesmo é que ele vai te procurar de dia. Mas o texto vai nos dizer que Nicodemos vai procurar por Jesus à noite. E aqui há uma mensagem. Nicodemos era religioso. Nicodemos fazia parte de um clã, de um grupo de homens que se diziam na sua época ser muito importantes, o grupo dos fariseus. Esse grupo era um grupo que ditava as normas da época, as leis espirituais da época. Então este homem, ele através do seu grupo e com o seu grupo, ele fica sabendo e ouve saber, ele começa a ouvir e começa a saber das maravilhas que este judeu chamado Jesus Cristo começou a operar. O que chama a atenção de Nicodemos é que Jesus era um homem como os outros. A aparência dele era igual a dos outros, a roupa que Jesus usava era igual a dos outros, o cabelo de Jesus era igual a dos outros, o perfume de Jesus era igual a dos outros. Por que eu estou dizendo isso? Porque os fariseus andavam diferentes. A roupa dos fariseus eram pomposas, eram suntuosas. O perfume que os fariseus usavam era diferente. A maneira que os fariseus se comportavam era diferente. Mas no meio dos fariseus não acontecia nada, milagre nenhum. Eles andavam supostamente ensinando uma certa verdade, mas não acontecia milagre algum. Então Nicodemos ficou impressionado quando ouviu falar acerca daquele homem. Então ele procura Jesus de noite para que ninguém o visse, para que os seus amigos não vissem, para que o seu grupo não visse. Deixa eu abrir um parêntese aqui para você. Talvez você esteja escondido dentro da sua noite e você não se mostra. Talvez você está na noite da depressão, talvez você está na noite das drogas, talvez você está na noite do vício, talvez você está na noite da depressão, mas Jesus está aqui à noite para ouvir você. Nicodemos então, ele chama Jesus e diz assim: mestre, bem sabemos. Por que ele não falou bem que eu sei? Sabe por que ele disse bem sabemos? Porque não era só Nicodemos que comentava acerca de Jesus. O clã dos fariseus falavam de Jesus. Eles comentavam: quem é esse homem que está operando maravilhas? Quem é esse homem que está fazendo tanto milagre? Os fariseus comentavam acerca de Jesus de Nazaré, que veio mudar a vida da humanidade. Mas ele não falou com os seus amigos que estaria procurando por Jesus. Ele foi sozinho, ele foi à noite. E ao chegar próximo de Jesus, ele vai cumprimentar Jesus de uma forma diferente. Ele vai chamar ele de mestre. Irmãos, um mestre dificilmente reconhece outro mestre. Ele se acha mestre, ele pode até reconhecer, mas ele nunca vai chamar o outro de mestre. É muito difícil um mestre chamar o outro de mestre. Ele vai até reconhecer, mas Nicodemos chama Jesus de mestre, e ele vai dizer assim: mestre, bem sabemos que você é de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos estava reconhecendo que Jesus verdadeiramente era de Deus, e nós estamos confirmando isto nessa noite. Verdadeiramente Jesus veio de Deus, e Ele quer mudar a sua vida.
Jesus então vai chegar para ele e vai falar algo que surpreende Nicodemos. Jesus não entrou na questão de ser mestre. Jesus vai falar com ele assim: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, irmãos e ouvintes, ficou meio assustado com aquela indagação de Jesus, e ele vai fazer a seguinte pergunta: como eu, sendo velho, posso voltar a entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus vai falar para ele: não é desse nascimento que eu estou falando. E Jesus vai dizer: aquele que não nascer da água e do Espírito poderá entrar no reino dos céus. Preste atenção no que eu vou falar para você. Jesus sempre falou de coisas que as pessoas estavam acostumadas a ver. E na época de Jesus e na época de Nicodemos, havia um homem muito conhecido de todos. Este homem, ele até foi mencionado aqui pelo pastor que nos antecedera. Este homem se chamava João. E João recebeu o apelido de Batista. E ele foi chamado de João Batista, ou João o Batizador. João era muito conhecido em sua época, porque ele andava no Rio Jordão, percorria toda aquela região, e toda Jerusalém e Judeia ia ter com ele. Ou seja, os fariseus conheciam perfeitamente quem era João. E João pregava o batismo do arrependimento. E João falava com eles: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E João então batizava aquelas pessoas no rio, para que eles nascessem de novo, para que eles tivessem uma nova vida. E Jesus vai chamar Nicodemos e vai falar assim: é necessário você nascer de novo, e não só nascer, mas nascer da água e do Espírito. E o que significa nascer da água e do Espírito? Quando João Batista estava dizendo para as pessoas que elas deveriam se arrepender, esta é a mensagem que Jesus estava dizendo: é necessário que você se arrependa, porque é impossível nascer de novo quem não se arrepender dos seus pecados. Essa era a mensagem que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Nicodemos era um homem religioso apenas. Aparentemente ele conhecia as leis, mas Jesus estava dizendo para ele que ele deveria se arrepender dos seus pecados. E esta é a mensagem que nós estamos transmitindo a você. É necessário que haja um reconhecimento de que somos pecadores, e entender que se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, de maneira nenhuma poderemos entrar no reino de Deus. Jesus então, ele vai trazer a figura, e ele vai dizer assim: o vento assopra aonde quer, e ouve-se a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que eu entendo? O Espírito Santo é livre para entrar na tua casa. O Espírito Santo é livre para entrar dentro de uma cadeia. O Espírito Santo é livre para entrar dentro de um prostíbulo. O Espírito Santo entra dentro de lugares onde as pessoas estão jogadas numa sarjeta, e o Espírito Santo entra lá para libertar. Jesus entrou com o Espírito Santo numa cidade chamada Gadara, e lá estava um homem aprisionado, e a Bíblia diz que Jesus, ao chegar naquele lugar, ele expulsou o demônio daquele rapaz, e aquele rapaz passou a seguir Jesus. Aleluia! Jesus chegou numa cidade, e lá estava uma mulher endemoniada, totalmente endemoniada. A Bíblia diz que ao Jesus chegar naquele lugar, aquela mulher se apresenta a ele, e Jesus expulsa 7 demônios daquela mulher. Aquela mulher chamada Maria Madalena foi a primeira mulher a encontrar-se com Jesus depois da sua ressurreição. Sabe por quê? O Espírito Santo está neste lugar, está para te dizer também que da mesma maneira que ele libertou a mulher que estava endemoniada, da mesma maneira que libertou aquele homem que estava endemoniado, o Espírito Santo
Santo está dizendo para mim e para você. Ele quer entrar na tua vida e Ele quer fazer uma mudança radical. Ele quer transformar a tua vida totalmente para que você tenha direito de entrar no reino dos céus. Glória a Deus. Mas guarda isso no seu coração. É necessário se arrepender. O que é se arrepender, pastor? Talvez você possa me dizer. O que é se arrepender? Se arrepender é mudar o alvo. Se arrepender é mudança de pensamento. Se arrepender é entender que verdadeiramente todos nós somos pecadores e que precisamos de Deus. Se arrepender é parar o que está fazendo e ter uma vida nova. Se arrepender é ter consciência. Lembra do filho pródigo? Você já ouviu essa história centenas de vezes. Aquele homem tinha uma vida boa, ele morava na casa dos pais, ele tinha tudo que uma família decente tem, ele tinha carinho, ele tinha compreensão, ele tinha cuidado do seu pai, ele tinha comida, ele tinha dormida, ele tinha banho, ele tinha conforto, mas ele tomou uma decisão e mudou a sua vida de uma vez por todas. Ele pensou que deveria sair pelo mundo para conhecer as coisas do mundo, e o pai dele então permitiu que ele fosse. E a Bíblia diz então que ele vai gastar tudo que tinha. Todo o recurso que aquele homem tinha, ele gastou. Eu acredito que você está se vendo nessa história. Quem sabe você tinha tudo. Quem sabe você tinha uma família. Quem sabe você tinha dignidade. Quem sabe você estava bem na sua casa. De repente você viu o mundo desabando sobre a sua cabeça. Agora você se encontra em uma situação que você diz: eu não aguento mais a minha vida. Mas a Bíblia diz que aquele filho pródigo, ele caindo em si, porque ele não conseguia nem comer os alimentos que os animais comiam, porque ninguém dava. E o texto vai dizer que ele caiu em si, ou seja, ele recobrou a sua memória, ele voltou a entender de novo que ele precisava voltar para a casa do pai, ele precisou se arrepender de tudo aquilo que ele fez, e ele começa a ensaiar na sua mente: eu vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser mais um dos seus filhos, me faça um dos seus trabalhadores. Talvez você que está nos ouvindo, de repente nem quer mais ter uma vida boa como tinha, você quer apenas tornar a ter dignidade. Quantas pessoas perdendo a dignidade? Há poucos dias agora, eu estava conversando com um morador de rua, lá no centro do Rio de Janeiro, e ele falou para mim: pastor, eu tinha casa, eu tinha família, eu tinha dignidade, agora eu moro na rua e não conheço mais ninguém. Mas eu disse para ele assim: o meu Jesus não se esqueceu de você, e Ele tem restauração para a tua vida, Ele tem restauração para a tua família. Basta você reconhecer que Ele é o Senhor da tua vida e voltar, e o Senhor vai te salvar novamente. Glória a Deus. E aquele rapaz então, ele disse para mim: pastor, eu vou voltar para minha casa, eu vou pedir perdão. Eu falei: faça isso. Isso é reconhecer que errou, e nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. Somente reconhecendo as nossas fraquezas e falhas, vamos entender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Para que o Nicodemos entendesse o que Jesus estava dizendo, e eu quero encerrar aqui. Jesus vai contar uma história do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus começa a contar uma história. Nicodemos, você lembra de Moisés? Moisés, quando estava lá no Antigo Testamento, o povo começou a murmurar e a reclamar de Deus, e Deus então permitiu que serpentes viessem de todos os lados e mordessem o povo. A Bíblia diz então, meus queridos, que uma grande mortandade de pessoas começou a acontecer. As pessoas começaram então a perecer. Imediatamente, quando começa toda aquela mortandade,
A Bíblia diz que eles começam a se arrepender dos que estavam fazendo, das murmurações, dos questionamentos, colocando a culpa em Deus em tudo que acontece. Talvez você esteja fazendo isso, colocando a culpa em Deus das suas limitações, das suas fraquezas, dos seus fracassos. Deus não é culpado das nossas fraquezas. Nós é que temos que nos conscientizar de que nós somos pecadores. A Bíblia então vai dizer que o povo vai procurar por Moisés. Moisés então pergunta a Deus o que fazer, e Deus mandou que ele fizesse uma serpente parecida com aquela que mordia o povo e colocou sobre uma haste de madeira. O que acontecia então? Quando o povo chegava diante de Moisés, quando a serpente mordia, eles corriam até Moisés. Moisés levantava aquela serpente em cima de uma haste, e quando o povo olhava, pedia perdão dos seus pecados, e o veneno daquela serpente não tinha resultado nenhum mais. Jesus então vai usar essa figura para falar do sacrifício dele. E ele vai dizer assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que anda desgarrado, você que anda com a sua vida atribulada, você que não quer mais essa situação, não adianta você correr para um lado para o outro. Você vai precisar olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Não há outra maneira de alguém alcançar a salvação se não olhar para Jesus. É necessário olhar para Jesus, é necessário se entregar para Ele. Aí ele vai dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Jesus vai completar a palavra dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Cristo, o amor de Deus por nossa vida foi tão grande que Ele teve a capacidade de enviar o seu único filho para morrer por nós. Nenhum ser humano tem essa capacidade de fazê-lo. Se aqui houver alguma mãe que tenha 10 filhos ou mais, eu tenho certeza que ela não tem coragem, nem um pai, de dar um filho apenas por morrer por um amigo, quanto mais morrer pela humanidade perdida. A Bíblia diz que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores. E nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores. E eu quero deixar essa palavra para a sua meditação. Reconheça que você precisa de Deus. Reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa dar um passo para Deus. Não sei como você vai fazer. Se vai fazer como Nicodemos, que foi sozinho sem ninguém saber. Talvez você queira fazer assim, eu não sei. Mas você também pode vir aqui agora, neste culto, neste exato momento, entregar a tua vida para Jesus, porque nós queremos orar por você. Você pode sair da sua casa agora. Você pode sair de onde você está agora. Você pode vir aqui agora, e nós vamos apresentar Jesus para você. Vamos orar por tua vida, e Ele vai escrever o teu nome no livro da vida, para você ter direitos de herdar o reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Mas é necessário você ter consciência. É necessário você nascer de novo. Guarde essa palavra no teu coração. Vem aqui, você que quer uma oração, você que precisa, você que necessita, você que está vivendo uma vida de tribulação, de turbulências. Vem aqui, nós queremos orar por você, nós queremos clamar por tua vida, nós queremos entregar a tua vida nas mãos do Senhor, para que Ele faça uma morada, para que Ele faça mudança, como Ele fez na vida de todas essas pessoas que estão aqui. Cada um de nós tem uma história. Cada um de nós veio de uma situação difícil. Cada um de nós um dia estava à beira do caminho, sem saber o que fazer no outro dia. Mas nós entregamos a nossa vida para Jesus, e Ele fez morada em nossa vida. E nós estamos aqui para dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor.
confia nele e o mais ele fará. Deus quer transformar a tua vida, Deus quer guardar a sua vida em Cristo, Deus quer te dar a vida eterna, Deus quer te trazer a salvação. Que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos louvar um hino bem bonito aqui agora. Nós vamos fechar com os jovens e os adolescentes, depois toda a igreja cantando um hino bem alegre, mas vamos nos render agora aqui, amém? E as crianças. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Aleluia. Cante, aleluia. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração.
Glória a Deus.